Aí galera, vamos lá galera, então eu trouxe aqui para vocês essa aula de hoje. Nós vamos estudar o texto do tipo dissertativo argumentativo, certo? Onde a gente vai aprender aqui sobre a redação do Enem, texto do tipo dissertativo argumentativo. Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos mostrar aqui o primeiro slide para a gente começar o nosso estudo. Deixa eu só pegar a canetinha aqui para eu ir rabiscando, mania de professor, não dá aula sem a canetinha. Então vamos começar, galera, definindo aqui rapidamente, sem enrolar, o que é o texto dissertativo argumentativo. Veja bem, o texto dissertativo argumentativo é composto, né, como o próprio nome indica, pela mesclagem, ou seja, a mistura do gênero dissertativo e argumentativo. Então eu tenho um texto que é dissertativo, que é aquele texto que só apresenta fatos sobre determinado tema, apresenta conceitos sobre determinado tema, fatos. No entanto, o texto dissertativo não é função dele defender um ponto de vista. Quem faz isso é o outro tipo que a gente chama de argumentativo, quando você apresenta os fatos e toma um posicionamento. Então, nesse caso aí, você vai estar argumentando, defendendo um ponto de vista sobre determinado tema. Então, quando junta os dois, você apresenta fatos e você toma um posicionamento para defender uma ideia, uma tese sua, aí a gente tem o texto do tipo dissertativo argumentativo. A redação do Enem, se liga aí nisso, a redação do Enem é um texto do tipo dissertativo argumentativo. Não adianta lá na redação do Enem você apenas apresentar fatos, você precisa, você deve, você é obrigado a defender uma tese, um ponto de vista, porque senão o seu texto não será do tipo dissertativo argumentativo. Se você não fizer o que é pedido pela banca, você perde a sua redação, você não fez a redação, beleza? Então vamos lá, isso significa que nesse tipo de texto o autor disserta sobre um tema, ou seja, você apresenta, você discorre sobre o assunto e argumenta. Então você vai discorrer sobre o assunto e ainda vai argumentar em favor de um ponto de vista que a gente chama lá na redação, né, de tese. A defesa de uma tese é a defesa de um ponto de vista. E galera, a defesa da tese é o que vai caracterizar o tipo de texto dissertativo argumentativo que é a redação do Enem. É defender uma posição sobre determinado fato. Beleza? Aqui só apagando aqui os créditos, eu fiz a pesquisa aqui nesse site muito interessante. Para quem está estudando para o Enem, confiram lá, por favor. Beleza? Bom, então prosseguindo aqui, galera, qual é a estrutura desse texto? É uma estrutura já bastante conhecida por nós, você já conhece, já tiveram aulas de redação e já viram isso aqui muitas e muitas vezes. A estrutura do texto do tipo dissertativo argumentativo é essa daqui, ó. Tem uma introdução, que é o primeiro parágrafo, tem o desenvolvimento, que é formado por 2 ou 3 parágrafos. Não tem nenhuma regra fixa que diga que tem que ser 2 parágrafos, tem que ser 3 parágrafos. Pode muito bem ser somente um parágrafo, vai depender do seu projeto de texto. E a conclusão, que é um parágrafo, o último parágrafo. Então, se você imaginar aqui um texto escrito com 4 parágrafos, por exemplo, o primeiro parágrafo vai ser sempre aqui a introdução, certo? Vai ser a introdução. Os parágrafos aqui do meio, digamos que aqui tenha 3 parágrafos. Isso daqui vai ser o desenvolvimento, certo? Os parágrafos do meio é o desenvolvimento e o último parágrafo que você fizer aqui será a sua conclusão. Beleza? Vamos estudar então um pouco aqui. Nessa aula nós vamos focar um pouco mais aqui no desenvolvimento, que nós já estudamos em outras aulas a introdução. Vamos focar no desenvolvimento, mas a gente vai ter, obviamente, todo o plano estrutural da dissertação para você. Esse vídeo aqui é para ajudar você a realmente se preparar para o Enem. Então, a introdução apresenta no primeiro parágrafo o tema, né? O tema da redação ele deve aparecer na introdução da redação e o seu posicionamento sobre ele, de modo não de modo direto, né? Ou seja, você na introdução ali você apresenta o tema que está sendo cobrado e aí já apresenta a sua tese, o seu posicionamento. O que você vai defender? Digamos aí um exemplo que seja a diminuição da idade penal no Brasil, seja esse o tema. Você pode começar já apresentando o tema, né? Muitas pessoas defendem que diminuir a idade penal do Brasil de 18 para 16 anos seja uma solução para o problema da criminalidade entre os jovens.
No entanto, aí você já vai apresentar ali a sua tese, a ideia que você pensa sobre isso. Veja, você apresentou o tema e já introduz a sua tese ali. O que é a sua tese? É a ideia que você vai defender. No entanto, essa solução, ou melhor, essa saída está longe de ser a solução para um problema como esse. E também na introdução, galera, só retomando aqui o que a gente já viu, na introdução você já aponta os caminhos. É preciso investir mais no social, entender a criminalidade praticada pelos jovens como o resultado, não a causa do problema, mas como o efeito de uma causa maior. É preciso identificar essa causa e solucionar esse problema. Veja que aí você apresentou o tema, falou a sua tese e já apontou os caminhos que você vai seguir no desenvolvimento. Então aqui, ó, pode estar claro para você, mas o corretor também precisa saber que a proposta foi compreendida. Você precisa compreender. Isso daqui vem lá com aquela aula que a gente falou sobre a delimitação do tema. Você precisa compreender exatamente o que é cobrado ali, o que está sendo pedido. E que o texto tem uma linha argumentativa a ser seguida. Você não pode escrever solto, galera. Pelo amor de Deus, já passou do tempo de você escrever uma redação, pensar no tema, baixar a cabeça e começar a escrever até dar as 30 linhas, só enchendo. Você vai escrever, você escreve 5 linhas, acaba o seu argumento, você começa a repetir o que você já falou. Isso não pode mais acontecer com vocês. Vocês precisam construir um projeto de texto e seguir esse projeto de texto. Isso precisa estar claro para o avaliador quando ele lê a sua introdução, ele já saber o que vai estar, o que espera, o que ele pode esperar de você no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo e na conclusão. E isso a gente consegue quando a gente projeta o texto que a gente vai escrever. Beleza? O texto não pode ser um amontoado de ideias, né, e parágrafos sem sentido. Não pode de forma alguma, né? Pelo amor de Deus, quem faz curso de redação, quem está se preparando para o Enem, não pode só amontoando ideias ali que não tenha uma ligação lógica com outra. Beleza? Vamos prosseguir então aqui. Próximo slide nosso, ainda dentro agora do desenvolvimento. E vamos falar sobre o desenvolvimento da redação, que são aqueles parágrafos que vêm logo depois da introdução. Geralmente é composto por 2 parágrafos. Geralmente, isso aqui não é regra. Geralmente é composto por 2 parágrafos, mas isso não é estritamente delimitado. Galera, eu já vi redação nota 1000 do Enem, onde o desenvolvimento é formado só por um parágrafo. Então não tem essa regra. Agora é claro que você organiza melhor o seu texto quando você pensa no desenvolvimento com 2 ou mais parágrafos. Como não há uma regra, tudo vai depender do seu conhecimento sobre o tema e dos argumentos que selecionar. Guarda isso daqui, Tudo depende do seu projeto de texto. O que é isso, galera? Projeto de texto é você pensar previamente quantos parágrafos terão seu texto. Porque isso tem que ser definido, tem que estar amarrado já na introdução. Por exemplo, na redação do Enem é cobrado um texto com no mínimo 8 linhas e no máximo 30. Ou seja, seu texto não pode ter menos de 8 e nem mais do que 30. Se você escreve um texto com 7 linhas, você não escreveu a redação. E aquilo que passou das 30 linhas não é considerado. Digamos que você fechou as 30 linhas, ainda falta concluir o seu texto. Você aproveita ali embaixo da folha e escreve a sua conclusão. Não adianta, o avaliador não lê. Então você tem que planejar o seu texto. Pense, por exemplo, também é importante considerar que uma redação com 8 linhas não passa ninguém no Enem. Pelo amor de Deus, se você for lá no Enem e fizer uma redação com 8, 10, 15 linhas, pelo amor de Deus, né? Tá fora. Não teve argumentos. Então você tem que pensar no texto aí com no mínimo 22 linhas. Pense aí uma redação com a introdução de 5 linhas, 2 parágrafos de desenvolvimento com 7 linhas, dá 14, já vai para 20 linhas. Aí você fecha com a conclusão com 5 linhas, 25 linhas. Né? Fica um texto bom, um texto bem estruturado, bem organizado as ideias. Você não ficou falando demais por não ter nada a dizer, como diz a música. Né? Vamos aqui para o próximo. Bom, então ainda dentro do desenvolvimento, é fundamental que cada parágrafo trate de uma ideia, embora o texto todo deva fazer parte de uma proposta macro. Ou seja, o texto inteiro é uma proposta só que você organizou lá na introdução, você apontou os caminhos que você ia seguir. Sobre o tema geral, você apontou 2 caminhos que precisariam ser seguidos para resolver o problema.
Então, se você apontou 2 caminhos lá na introdução, na última frase ali da sua introdução, você apontou 2 caminhos necessários para solucionar aquele problema, agora você constrói 2 parágrafos para desenvolver essas 2 ideias que você apontou lá na introdução, beleza? Então, cada parágrafo trata sobre uma ideia, mas essa ideia tem que estar linkada com uma proposta geral do texto, senão vai ficar ideias soltas. Aqui, ó, apresente uma causa. Você precisa apresentar uma causa para o problema. Qual é a causa do problema da criminalidade praticada pelo jovem no Brasil? Qual é? Será que é só a questão de que o menor de 16 anos não pode ser penalmente punido? Será se essa é a causa? Ou existe uma causa social maior por trás disso? Dê exemplo, né? Apresente dados estatísticos ou o que for mais convincente, né, para fortalecer a sua argumentação. Aí para isso você precisa de ter estratégias argumentativas, galera. E é isso que a gente vai tratar aqui nesse slide, ó. Ainda dentro do desenvolvimento, os tipos de argumentos que você vai utilizar como estratégia argumentativa. Então, eu trouxe aqui, peguei aqui desse site muito bacana, muito interessante, você precisa ir lá também conhecer. Tem aqui seis tipos de argumentos, né, que você pode utilizar como estratégia argumentativa. A primeira delas é bem conhecida da gente, que é a exemplificação. Na estratégia de exemplificação, você irá inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar sua ideia. Esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral. Você tem que buscar um exemplo que tenha aparecido na mídia, tenha sido notícia em todos os jornais, em sites de notícia, um fato que seja de conhecimento geral. Porque se você citar um fato que ninguém conhece, você tem que citar a fonte. E quando você cita, exemplifica com um fato que é de conhecimento público, você está citando um fato que você não precisa necessariamente citar uma fonte, porque é de conhecimento geral, ok? Bom, então, para você fazer essas estratégias argumentativas, utilizar de exemplificação, você vai precisar disso aqui, ó, que a gente chama de operadores argumentativos. O que são os operadores argumentativos? São aqueles conectivos que a gente estuda lá no ensino fundamental, que a gente dá o nome lá de conjunções coordenativas, conjunções subordinativas, tudo isso aí e algo mais, e algumas coisas a mais. São os operadores argumentativos, são essas palavras ou expressões que servem para introduzir um tipo de argumento, dando um tipo de ideia. Então, aqui, ó, o primeiro deles aqui para esse tipo de argumento por exemplificação. Você pode utilizar isso aqui, ó, para contextualizar. Por exemplo, você está falando sobre o desmatamento da Amazônia, né? E você dá lá algumas ideias. Bom, para contextualizar, você contextualiza aquilo ali exemplificando, dando o seu exemplo. Por exemplo, né? Então você diz, o Brasil nunca cuidou bem do seu meio ambiente. No entanto, nos últimos anos, a coisa tem ficado pior. Por exemplo, aí você cita as grandes queimadas no Pantanal, né? O desmatamento recorde da Amazônia nos últimos tempos. Então é um exemplo. A exemplo de, a título de, aqui são operadores argumentativos. Ó. Por exemplo, a exemplo de, a título de, a título de exemplificação, como acontece no caso. Isso tudo aqui são operadores argumentativos. Vamos ver então aqui como é que isso foi utilizado aqui por esse redator. Veja bem, em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, ó, vai citar aqui dentro desse texto dele, vai citar a Revolução Francesa como exemplo. Ó. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada o símbolo da liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na capacidade de manifestações ocorrentes. Veja só que beleza, aqui possivelmente é a introdução de um texto e aqui ele aponta caminhos. Apontar caminho que eu falei ali no slide anterior, é isso aqui, você já apontar o que pode ser
discorrido nos parágrafos subsequentes do desenvolvimento, ó, a política externa e a política interna. Então, possivelmente aqui o autor ele vai desenvolver um parágrafo onde ele vai falar sobre a política externa do Brasil, a política interna como influência para as manifestações que tomaram conta do país em determinado momento. Beleza? Vamos prosseguindo aqui. O próximo exemplo que a gente traz aqui é o tipo de argumento por enumeração. Isso aqui é muito bacana, é fácil de fazer, fácil de compreender. Ó, nele você deverá citar os vários argumentos que possui sobre o assunto um a um, de modo a literalmente enumerar uma série de fatos que comprovem a relevância do que você está falando, galera. Por que isso aqui é importante? Ó, é importante que você explicite bem que haverá uma ordem nas ideias do desenvolvimento. Quando você cria uma enumeração, em primeiro lugar, quero falar, aí você fala, não use o quero, pelo amor de Deus. Em primeiro lugar, é possível observar que, aí você já ali, o leitor, o avaliador da redação, ele já se prepara que você vai trazer um segundo lugar, né? Ou além do mais. Então ele já cria uma expectativa para o que vem depois, na sua progressão textual. Então isso a gente consegue aqui quando a gente faz essa enumeração. Você deixa o texto organizado numa sequência que segue aqui para diante, não fica patinando no mesmo lugar. Porque você não vai repetir o mesmo que você já falou. Se você falou em primeiro lugar, você tem que botar o segundo lugar. E você tem que botar um AD mais ali para frente. Ó, para isso, você pode citar, por exemplo, que há dois problemas e destrinchá-los em parágrafos diferentes. Isso aqui já é uma dica, galera. Isso aqui vem onde? Isso aqui vem na introdução. Você apresenta ali na introdução dois problemas para que sejam as causas, né, daquela situação social que você está analisando. Se você citou os dois problemas, você já vai desenvolver lá no desenvolvimento um parágrafo para cada um deles. E pronto, você tem um projeto de texto aí. Ó, alguns operadores argumentativos para esse tipo de argumento são os operadores argumentativos. Galera, se liga nisso aqui, ó. Operadores argumentativos. Quais são eles? Ó, em primeiro lugar, falaremos, né, sobre... primeiramente, é necessário destacar que... Ó, além disso, aqui já vem depois, né? Você falou em primeiro lugar houve um crescente número de desmatamento e queimada nas florestas do Brasil. Aí, além disso, aí você vai falar algo mais, ou ademais, outro fator importante é que você cita outros fatores que vão dando uma cadeia de enumeração no seu texto e o seu texto fica nota 10. Vamos ver aqui então o exemplo que utilizou isso aqui, ó. Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problemas em sociedade. De acordo com Jürgen Hermann, filósofo alemão, para que haja a comunicação plena e o acordo de interesses, deve-se existir o agir comunicativo. No entanto, manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos devido à ocorrência de destruição e badernas realizadas por malfeitores que não integram movimentos. Então, se aquele colocou em primeiro lugar, consequentemente aqui ele vai ter que colocar um ademais ou além disso, né, um em segundo, né, para poder dar aí o encadeamento das ideias. E você já tem uma noção de como você vai escrever, né, o seu projeto de texto já está pronto. Aqui, o terceiro tipo de argumentos que a gente traz aqui é o de comparação. Isso aqui é muito bacana e também é fácil de compreender, galera. Quem é que não sabe fazer uma comparação? Me diga aí. A gente consegue fazer uma comparação com quase tudo e a gente compara o tempo todo. Isso tudo aqui a gente está vendo dentro do desenvolvimento. Ó. Ao desenvolver o parágrafo por comparação, duas ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças ou diferenças. Você compara duas ideias para ressaltar a semelhança ou a diferença entre elas. Aqui os operadores argumentativos, se liguem nos operadores argumentativos, que eles são tudo. Ó. Os operadores argumentativos são essenciais. Alguns são, por exemplo, aqui para dar ideia de comparação, ó, igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, assim como, do mesmo modo, tanto quanto, semelhantemente acontece com, quando. Então todos esses operadores argumentativos aqui
vão dar a ideia de comparação e vai deixar o seu texto show de bola. Vamos aqui ver o exemplo, então, como é que isso apareceu aqui, ó. Semelhantemente, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Nesse sentido, as grandes empresas alimentícias vendem a imagem de seus produtos atrelados à felicidade e à realização pessoal, quando, na maioria das vezes, essas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor, além, ainda, de acordo com dados da UNB, as propagandas dessas indústrias induzem a uma má alimentação e atinge fortemente o público infantil. Beleza, aqui veja bem que aqui ele utilizou semelhantemente, significa que antes aqui tinha um parágrafo que ele disse alguma coisa e semelhantemente ao que foi dito aqui, né? Aí ele vem discorrendo aqui, que beleza, então é um parágrafo onde você faz uma comparação, ok, galera? Vamos aqui para o nosso próximo tipo de argumento, que é o de causa e efeito. Causa e efeito é muito cobrado em provas e também em questões das provas objetivas. Causa e efeito, você tem que compreender isso. Ó, muito comum como estratégia argumentativa, nesse modelo, você apresenta os motivos. Então, nesse modelo de causa-consequência, você vai apresentar os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer. Por que determinado problema acontece? Por exemplo, por que um jovem se envolve no mundo das drogas, se envolve no crime, ao invés de querer estudar, ao invés de se formar, de ter uma faculdade, ter uma vida tranquila. Por quê? Será que é simplesmente porque ele quer ou existe um fator maior por trás disso? Então você precisa mostrar as causas e em seguida as consequências dessas causas, né? Você precisa mostrar aqui então um movimento de causa e consequência. Beleza? Os operadores para esse tipo de argumento. Vamos ver aqui quais são. Ó. Porque, o já que, visto que não há oportunidade para os jovens se inserir na sociedade consumista, eles acabam sendo atraídos por uma vida fácil, que é o crime, sendo aliciado por uma proposta de ascensão social rápida, né, de consumo. Então, aí você vai fazendo aí uma relação de causa-consequência. Graças, em virtude de, como reflexo disso, com efeito assim, consequentemente. Beleza? Vamos ver como é que isso aparece aqui no parágrafo. Olha, é importante pontuar, de início, a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação. Então, veja aqui que ele apresenta uma causa. Ó. Há uma omissão no meio acadêmico, ou seja, entre a academia, os universitários, pesquisadores, tem uma omissão quanto à má alimentação dos jovens. Então, isso aqui seria uma causa. À guisa de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Como reflexo, aqui, ó, que isso aqui são o quê? Isso aqui são as causas e aqui nós vamos ter a consequência, ó, como reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais. 8,4% dos adolescentes são obesos. Então isso aqui é uma consequência do que ele foi apontar aqui em cima. E mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Então aqui claramente nós temos uma relação de causa e consequência, que eu tenho a causa do problema, certo? Qual é o problema que está sendo mostrado aí? O problema da obesidade entre os jovens e adolescentes, né? E beleza, então isso aqui é a consequência. Aí você vai apontar caminhos para poder solucionar não as consequências, mas a causa. Quando você vai solucionar um problema, se você ficar tentando solucionar a consequência, você não resolve, você tem que ir na causa do problema, beleza? Vamos ver aqui o próximo slide nosso, que vai falar aqui sobre os tipos de argumento que mostra uma evolução histórica. O que é isso aqui, galera? Evolução histórica. Veja bem, esse tipo de argumento envolve a cronologia, ou seja, o tempo e o espaço. Você precisa saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, com datas locais e fatos ocorridos. Aqui
você vai ter esse tipo de argumento onde, galera? Onde é que você vai aprender a argumentar buscando esse tipo de argumento? Lá nas aulas de história, galera. Se ligue nas aulas de história, que são importantes para a formação de vocês. Nas aulas de história, geografia, sociologia, filosofia, arte, todas elas são importantes. Mas esse ponto de vista cronológico histórico você vai pegar onde? Principalmente nas aulas de história. Se ligue. Aprender redação, aprender a fazer redação envolve também você aprender as outras disciplinas, senão você não vai ter o que dizer na sua redação, né? Então, ó, quais são os operadores argumentativos que utiliza esse tipo de